Deus abençoe os irmãos e os amigos que estão chegando. Grande abraço, meus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês estão ouvindo agora Irmãs Falavinha e Mateus e Enzen louvando a Deus. Irmã Berenice Cabral de Chapecó, Santa Chapecó, Santa Catarina. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, glória a Deus, boa noite, Brasil, a paz do Senhor Jesus. Vamos chegando, meus Deus. Glória a Deus. Boa noite, Brasil. Estamos ouvindo lindos hinos clássicos com Irmãs Falavinha. Irmã Valdívia Rangel de Vitória, no estado do Espírito Santo. Deus abençoe. Obrigado, irmã Rosângela Vaz Pereira. Grande abraço para a irmã, para o seu esposo, toda a sua família. Em nome de Jesus, aí em Belfor Roxo, em São Francisco, Deus abençoe. Ok, meu prezado irmão Marinho, vamos analisar.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém toque. Vamos ouvir agora Irmãos Marinho, que vai louvar a Deus. Olha aí, irmão Hélio Marinho, Irmãos Marinho, louvando a Deus. Deus abençoe nossos queridos irmãos Marinho. Olha aí que bênção. Aleluia, glória a Deus. Nas horas que passo pensando
Glória a Deus, Deus é fiel, aleluia. Programa Palavra de Deus em Foco, revivendo grandes momentos da música evangélica brasileira. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade, aleluia. Vamos ouvir agora a cantora Sueli Ferreira. Paz do Senhor. Já já entraremos na palavra de Deus, meus amigos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Entre lágrimas vou suplicando, ao sentir minhas forças findando,
Glória ao Senhor Jesus. Fiel. Muito bem, meus prezados e diletos irmãos e amigos de todo o Brasil, já temos ouvido vários hinos na abertura da nossa programação. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Agora nós estamos nos aproximando daquele momento todo especial, que é o momento da palavra de Deus. Meus amigos, hoje eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Eu gosto muito do livro de Josué, visto que nós estamos passando, por momentos muito cruciais na trajetória da nossa nação brasileira, devido a pandemia do coronavírus, mas logo, logo isso vai passar e já está passando, diga-se de passagem. Deus está abençoando a nossa nação através dos clamores, dos servos de Deus em todo o Brasil e de todo o povo brasileiro. Estamos orando, mas a Igreja do Senhor Jesus também vem atravessando momentos difíceis, mas o Senhor Jesus prometeu conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Portanto, eu quero convidá-los agora a abrirmos as nossas no livro de Josué, no capítulo 1. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1. Presbítero irmão João Batista Lamão Ribeiro, lá do estado do Espírito Santo, da cidade de São José do Calçado. Grande abraço ao povo capixaba. Deus abençoe os irmãos de Cachoeira de Itapemirim, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, não é? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de Pancas, Colatina, Vitória e várias outras cidades. Glória a Deus. Deus abençoe todo o povo do estado do Espírito Santo. Irmã Aline Martins de Oliveira, daqui de Palmital, Deus abençoe a jovem Aline, sua família. Estamos todos ligados e unidos no mesmo propósito de adorar a Deus, de servir o Senhor. A irmã Helenídia Liusa de Jesus disse assim: pastor, eu gostaria que o senhor fizesse apelo, que as pessoas quisessem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Sim, irmã Helenídia, vamos, no final desta palavra, nós estaremos orando com os amigos evangélicos e não evangélicos. Iremos fazer um apelo quem quer voltar para Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus. Irmã Suzana Medeiros, lá da região de Luanda, lá perto da África, Deus abençoe, irmã Luanda, a irmã Suzana Medeiros, aí de Luanda, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de Lisboa, de Portugal. Para eles lá, irmão, já é madrugada, mas para nós aqui ainda está findando a noite, 22 horas 37 minutos.
Vamos ler então Josué capítulo 1, diz assim, versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te fora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus amigos, o livro de Josué pode ser denominado, chamado por todos os cristãos como o livro das conquistas, né? O livro dos desafios. Todo mundo sabe que Josué foi aquele homem que sucedeu a Moisés, o maior líder de todos os tempos. Só confirmando, lá em Luanda, neste momento, são 2h37 da manhã, quase chegando às 3 horas da madrugada lá em Luanda, e os irmãos aqui assistindo, né, a nossa programação aqui pela Rede Mundial de Computadores. Bom descanso aí, irmã Suzana Medeiros. Ela vai ficar com a gente até terminar o programa, né? Deus te abençoe. Então, meus amados, o livro de Josué deve-se ao nome da pessoa, do homem mais famoso dos israelitas na geração, né? Na geração após a morte de Moisés. Este homem que Deus usou para grandes proezas. Ele seguiu rigorosamente todas as orientações que ele havia recebido da parte de Deus. Glória a Deus. Então Josué fez de Moisés um espelho, fez de Moisés um exemplo a ser imitado. E quando Moisés morreu, ficou aquela lacuna tremenda na vida dos israelitas. Quem mais sofreu, talvez, com a morte de Moisés foi o próprio Josué, que era seu amigo, companheiro, inseparável. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda da congregação. Ele era um homem de muita comunhão, né, com Deus. E a simplicidade, a humildade, a coragem de Josué, a fidelidade, o amor que ele tinha pelo seu grande líder Moisés, Deus olha para eles assim, olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Como eu já disse, a morte de Moisés criou um vácuo, criou uma lacuna muito terrível na liderança. Havia muitos sacerdotes, muitos anciões, muitos auxiliares que trabalhavam ao lado de Moisés, mas apenas um homem chamou a atenção de Deus, porque muitos querem ser, né, líder, mas líder não é para quem quer, é para quem Deus chama, para quem Deus capacita, para quem Deus levanta e qualifica para tal. E para isso Deus qualificou, Ele separou, Ele aperfeiçoou a liderança auxiliar de Josué, e o maior batismo de fogo, né, de Josué foi exatamente depois que Moisés morreu. Ali era tudo ou nada. 31 reis inimigos, a grande cidade de Jericó para ser conquistada posteriormente. O sol e a lua se deteve no vale de Aijalon. Josué passou o rio Jordão em seco, uma tipologia da travessia de Israel pelo Mar Vermelho, assim como Deus fizera o povo passar no meio do mar sob a liderança
sobre a batuta de Moisés. Agora era a vez do próprio Josué passar pelo Jordão e, graças a Deus, cumpriu-se aquela palavra que Deus disse para ele em Josué 1:3. Todo lugar que pisar planta do vosso pé, vô-lo tenho dado a Moisés. Meus irmãos, é muito importante a gente ouvir e guardar as orientações do Senhor. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai conferir comigo, no capítulo 1 e no versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Se os irmãos observarem aqui, Josué era um homem tão submisso, tão simples, que Deus falou para ele. Deus disse que ele era não apenas servo dele, mas ele era servo de Moisés, servidor de Moisés. Hoje muitas pessoas querem mandar, muitas pessoas querem se apoderar, querem ter comando, voz de comando, mas nunca obedeceu a ninguém, nunca prestou obediências a ninguém. A pessoa individualista e exclusivista, ela não pode ser, ou ele não pode ser um líder, porque o líder é aquele que trabalha em equipe, é aquele que se formou numa equipe, é aquele que sabe de seu próprio lugar, na função, é aquele que está sempre disposto a servir, a ajudar. Então eu quero dizer que nós fomos escolhidos para sermos servos de Deus, servos da orelha furada, mas nós também temos que aprender a auxiliar nossos superiores quando for preciso. Por isso que nós nunca devemos levantar contra as pessoas que Deus investiu de autoridade acima de nós. Todas as pessoas que questionam, que brigam com os seus superiores, são pessoas que não conhecem a linda história de Josué, não conhecem o livro de Josué, não sabem o sucesso, né, do segredo da liderança de Josué. Deus disse para ele: olha, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser ocupar no reino de Deus um cargo de liderança, tem que aprender a começar a fazer as pequeninas coisas, mesmo aquelas que são insignificantes perante a nossa avaliação ou percepção. Por isso, quantas pessoas arrogantes, soberbas, autossuficientes, quantas pessoas que não têm misericórdia das outras, porque estão investidas de uma certa autoridade, mas não têm humildade para reconhecer a funcionalidade, o papel, a importância, a competência das demais pessoas. Por isso, meus amados, nós somos servos e somos vasos de barro. Glória a Deus. Eu espero que nesta noite, através do capítulo 1 de Josué, Deus esteja nos ensinando muitas coisas essenciais para a nossa harmonia, para a nossa vida cotidiana na batalha espiritual. Não adianta a vaidade, a arrogância, a soberba, né? A avareza,
a dureza, o radicalismo, o extremismo. Isso não nos leva a lugar nenhum. Mas a humildade, a simplicidade, o comunismo, a sensibilidade, certo? O amor que devemos cultivar a Deus e ao nosso próximo. Saber valorizar aqueles que estão do nosso lado, aquelas pessoas mais simples. Isso não nos denigre, isso não nos humilha, mas muito pelo contrário, forja em nós, aleluia, forja em nós uma espiritualidade, uma competência, uma liderança. Por isso, eu quero dizer para você, seja homem ou mulher que está me vendo e me ouvindo, se tu quiseres prosperar nos caminhos do Senhor, na obra do Senhor, se tu quiseres ser uma mulher, um homem escolhido por Deus, aprenda a valorizar a liderança da sua igreja, a liderança do seu departamento, a liderança da sua equipe, até mesmo na área secular. Aprenda a respeitar a sua professora, o seu professor, seu encarregado, o seu gerente, a sua gerente. Certo? Se tu quiseres crescer no conceito da tua empresa, tu tens que aprender a respeitar até aquelas pessoas que tu julgas que sabe menos do que você. Às vezes a pessoa sabe menos do que nós, irmãos, mas ela está investida de uma autoridade, de uma capacidade, de liderança. E a gente só cresce quando a gente obedece. A gente só cresce quando a gente examina a palavra de Deus e vê que a carreira espiritual de Josué foi assim. Imagine se Josué tivesse o ranço da soberba, conforme muitos têm nos dias de hoje, alguns pastores, evangelistas, alguns presbíteros, alguns diáconos, não estou falando todo, estou falando o termo alguns, aos crentes, alguns cantores e pregadores. Por que a gente conhece pessoas tão insuportáveis? São pessoas que não sabem o que é humildade, não sabem o que é apertar a mão de uma pessoa simples, do que é abraçar um idoso, uma idosa, ouvir as histórias de vida deles e delas. E tem o espírito da girafa. A girafa, meus irmãos, ela tem o corpo pequeno, mas tem o pescoço grande. Tem a cabeça alta e a girafa não cabe em qualquer lugar. Tem crente, tem obreiro que ele é tão grande, mas ele é tão grande que nem no púlpito ele cabe. Ele acha que é superior a todo mundo naquele púlpito. Ele acha que ele é superior a todo mundo naquela igreja. Devemos tomar cuidado com o espírito da girafa. O bom mesmo não é sermos girafa, é sermos ovelha. A ovelha tem porte médio. A ovelha entra em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar. Você está entendendo a palavra que Deus está me dando para esta noite? O soberbo tem o espírito da girafa, quer ser grande, arrogante, prepotente, quer ser visto. O corpo da girafa é pequeno, mas o pescoço é muito grande. De longe se vê o pescoço da girafa, mas a ovelha é mais rasteira, é baixinha. E outra coisa, a girafa não consegue abaixar o pescoço para comer embaixo. É difícil a gente alimentar uma girafa, mas a ovelha é fácil de se alimentar. Por que o pastor Enoque está falando essas coisas? Isso aqui é uma palavra profética, gente, bíblica e teológica, que Deus está me dando nessa noite. Porque hoje nós estamos diante dos orgulhos, estamos diante das vaidades pessoais, certo? Hoje tem pessoas que vai cantar ou vai pregar, diz assim, eu tenho 5 faculdades, eu falo inglês, eu falo francês, eu estou só dando exemplo, falo italiano,
eu sou formado nisso, naquilo e daquilo e daquilo. A igreja fica no afã, esperando que da boca daquele homem vai sair muita coisa boa. Nos primeiros minutos ele se enrola. Por quê? Por causa da mania da girafa, a mania de grandeza. Mas quando nós somos ovelhas, quando alguém é ovelha de Cristo, a ovelha dependente, ela se alimenta diretamente dos céus, na linguagem geral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que que Deus deu um nome a Josué? Por que que Deus engrandeceu, gente, o ministério de Josué? Josué foi tão famoso quanto Moisés. É difícil falar de Moisés e não falar de Josué. E é muito difícil falar de Josué e não tocar em Moisés, visto que Deus, inicialmente, já fala no capítulo 1, nos primeiros versículos, Deus fala para aquele moço: como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Nós aprendemos aí, meus amigos, que Deus não faz acepção de pessoas. Cada um de nós temos capacidades variáveis, variadas uma das outras pessoas. Eu sou eu, você é você, fulano é fulano, fulana é fulana. Nós não podemos ridicularizar ninguém. Não podemos nos achar melhores, superiores do que ninguém. Nós temos que entrar na escola de Jesus Cristo, que é a escola do amor, da humildade. Jesus era conhecido como o homem de Nazaré, o homem da Galileia, o Galileu e etc. Jesus foi ignorado até pelos fariseus da época dele, pelos príncipes. Irmãos, não vamos competir com príncipes, com quem quer ser príncipes. Não vamos competir com quem diz e que se auto-julga poderoso e poderosa. Vamos olhar para Jesus Cristo. É Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. É nele que nós encontramos força, disposição para caminhar. Uma coisa que eu admiro muito na liderança de Josué é que ele não falou mal de Moisés. Hoje nós temos pessoas que querem crescer pisoteando umas às outras, massacrando. Tem pessoas queimando, muitas vezes, o filme do companheiro, né? Da companheira, fechando inclusive porta para ele e para ela, nem conhece direito a história, fala o que todo mundo fala, né? Não conhece de perto. Este é o grande perigo dos dias atuais, daquelas pessoas que supostamente dizem que são amigos ou amigas, mas não são. Amigo não destrói a história do outro. O amigo não apaga a estrela do outro. O colega, sim. Colega é colega, gente. Colega não é amigo. Há um distanciamento enorme de colega para amigo. Mas eu quero dizer que o amigo verdadeiro é Jesus. Mas além de Jesus, nós temos muitos amigos que são fiéis e são leais. Amigo que é amigo não aceita que o outro vai lá e fale mal dele. E Josué foi um grande homem. Ele não falou mal de seu líder. Ele nunca falou mal de Moisés, até porque se ele fosse fingido, ele não seria escolhido por Deus. Uma das razões que levou Deus a escolher Josué. O próprio texto já nos sugere que Josué era servidor de Moisés, servo de Moisés e servo de Deus. Glória a Deus. Por isso, não te preocupes, meu amigo, minha amiga, com teu espaço. O teu espaço está reservado, o teu nome está reservado, sua carreira está reservada, seu futuro está reservado. O que Deus preparou para você, o diabo não vai conseguir. Nem que saia o último demônio do inferno, nenhum demônio vai poder levantar-se contra o escolhido ou a escolhida de Deus.
porque se é Deus que te chamou, se foi Deus que te escolheu ainda no ventre de sua mãe, tudo que ele falou a teu respeito se cumprirá. Ainda que literalmente alguém lute e não queira, mas você foi chamada, você foi chamado por Deus. Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu também serei contigo. Você crê que Deus é contigo? Irmão Edinelto, Ana Carolina, Ramos Rezende, Deus abençoe. Vários amigos aqui chegando, deixa Deus falar. Vai compartilhando aí, irmãos. Aleluia. É de Deus. Estamos trazendo uma palavra do céu. E o Senhor sabe porque Ele está falando conosco desta forma. Você que chegou agora, abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 2. Olha Deus falando para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Aleluia. Levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora. Deus quer homens dispostos, mulheres dispostas, que não olham o tamanho da luta, que não tenha medo de desafios. Deus está à procura de homens e mulheres ousados, corajosos, determinados, pessoas dispostos e dispostas para atender o chamado dele de emergência, de urgência. Deus falou com Josué: levanta-te, pois, não é amanhã não. Não é levantar depois da manhã. Deus falou assim para ele: levanta-te, pois, agora. Você está pronto para o agora de Deus? Você está pronto para ser abençoado agora? Você está pronto ou pronta para ser tocada ou tocado por Deus agora? Interessante que o apóstolo Paulo usou esse termo agora também, acerca de Romanos 8, 1, diz assim: portanto, agora, neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, 1. Então eu quero dizer para você, Deus tem pressa, glória a Deus, para fazer algo na tua vida. Não há tempo a perdermos, irmãos. A volta de Jesus se aproxima. E o Senhor está dizendo que o teu tempo não é amanhã, mas é agora. E Deus fala assim com Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Tem que ser agora, meu irmão. Ou agora ou nunca. Não chama ninguém amanhã, hoje. Agora. Ele disse para Josué: levanta-te, pois, agora. Se tem alguma coisa que impede do irmão caminhar, se tem alguma coisa que está te deprimindo, irmã, está te oprimindo, meu irmão, se tu estás triste nesse momento, se tu estás diante de uma grande muralha espiritual, se tu estás cercado por alguns problemas, se tu estás de cabeça baixa por causa das lutas, das enfermidades, dos problemas no seu casamento, nas suas finanças, na sua família, ouça esta palavra profética, a mesma palavra que Deus disse para Josué há mais ou menos mais de 3.000 anos atrás. Deus fala com você agora. Levanta-te, pois, agora e toma uma decisão. Levanta-te, pois, agora. Abra tua boca, porque eu te encherei, diz o Senhor. Levanta-te, pois, agora, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33, 3. Deus tem pressa agora para te abençoar. Deus tem pressa agora para te usar nestas últimas horas escatológicas da igreja que antecede o arrebatamento da igreja. Deus está à procura de homens que tenham coragem, que tenham fibra,
que tenham obediência, simplicidade, humildade, que tenha visão, que tenha unção, inspiração, vontade de fazer a obra de Deus. Deus está à procura de mulheres fervorosas, dedicadas, perseverantes, fiéis, obedientes, tementes. E o tempo de Deus não é amanhã, é o agora. Largue tudo agora. Tudo que não presta. Volte-se para o Senhor teu Deus. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim, Senhor, o que tu queres. E vai ser agora. Abra teu coração. Permita que esta palavra encontre guarida no fundo da sua alma. Creia no poder desta palavra inspirada, revelada, bíblica e teológica. Deus está falando conosco, irmãos. Ele fala comigo também através dessa palavra. Deus estava animando Josué diante de uma calamidade, diante de uma situação horrível, porque quase 2 milhões de judeus ficaram órfãos pela morte de Moisés. A história nos diz que nos dias de Josué, o povo de Israel, não é a Bíblia que diz, mas sim a história, que os judeus já eram quase 2 milhões de novos seguidores. Todos eles tinham um respeito, um conceito muito grande pelo seu líder maior, Moisés, mas ele havia morrido. Deus agora tinha levantado um novato, quem sabe até um inexperiente, mas um homem abençoado, disposto. Se você não tem experiência, Deus vai te dar. Se não temos a capacidade, Deus nos dá. Se somos pequenos, Deus é grande. Se somos fracos, Deus é forte. Se somos pecadores, Deus é santo. Se não temos, mas Deus tem tudo. Se não somos nada, mas Deus é tudo. Ele é tudo na nossa vida. Não é o homem que é o dono do meu ministério. Não é o homem, irmãos, que é o dono do seu ministério, do seu chamado. Quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos. Abra o seu coração. Coloque-se na brecha do muro agora. Seja um soldado valente, corajoso e destemido. Apresente-se para Deus, como disse Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro provado que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você tem a palavra da verdade. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta palavra que pega na divisão do Espírito e que é apta para discernir os pensamentos e intenções de cada coração. Você está de posse desta palavra que é ataque e é defesa. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Esta palavra, ela é viva e é eficaz. Oh, aleluia! Presbítero irmão Beraldo Nascimento, da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, meu nobre. Glória a Deus. Vale a pena, meus irmãos, confiarmos no Senhor. Aleluia. Olha o que Deus diz para Josué no capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Pela fé, irmãos, nós conquistamos o inconquistável. Nós alcançamos aquilo que é inalcançável. Pela fé, aleluia, nós nos apropriamos das bênçãos do Senhor. Os pés do crente têm autoridade. As mãos do crente têm autoridade. A cabeça do crente tem unção. Os olhos do crente têm o colírio do céu. E a cabeça do crente é ungida, porquanto nosso corpo faz parte, nosso corpo, alma e espírito, estão presentes dentro do contexto da aprovação, da chamada, da confirmação da presença de Deus em nossa vida. Irmã Lubina, na Besne da cidade de
no Paraná. Deus te abençoe, Malubina. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, a serpente vai morrer, os espinhos vão quebrar, as pedras não irão ferir os teus pés, porque lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículos 10 ao 17, mais ou menos, está escrito que os nossos pés estão calçados com o evangelho da preparação da paz. Se você deixar o Senhor calçar os teus pés com o evangelho da preparação da paz, com certeza, você pode andar com segurança. Aleluia. Não tem demônio que possa te ferir. Não tem serpente que possa te atacar. Porque os teus pés, os meus pés, estarão protegidos. Aleluia, por este calçado maravilhoso chamado Evangelho da preparação da paz. Isso que eu acabo de falar está em Efésios 6 e versículo 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. E Deus disse para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Pisa com autoridade, minha irmã, na cabeça da serpente. Pisa, meu irmão, com autoridade sobre os espinhos que o inimigo tem espalhado no seu caminho. Tenhas a fé, a obediência, a visão, a submissão de Josué na sua vida cristã. E com certeza você verá milagres acontecer. Qual foi o resultado de tudo isso na vida de Josué? Sol e lua pararam. O Jordão se abriu e ele passou em seco. 31 reis foram vencidos. Muralhas de Jericó caíram por terra. As muralhas só caem diante de um homem e de uma mulher obediente, irmãos. Se você for desobediente, você pode fazer barulho. O diabo não tem medo de barulho. O diabo não tem medo de antiguidade de crente, principalmente quando é um crente antigo desobediente. Sabe o que o diabo tem medo? É de ver um homem, uma mulher obediente, temente a Deus, com o joelho no chão, orando. Não adianta nada conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta nada falar que nasceu na igreja, mas é desobediente desde quando nasceu. Está ficando velho e velha, rebelde, desobediente. Isso não vale nada. O que vale é a nossa comunhão, é a nossa obediência, é a nossa perseverança. O que vale é o nosso comportamento, é a nossa unidade diante de Deus em quaisquer situação. Não adianta nada você passar uma temporada sem ir na igreja. Não adianta nada você ficar pulando de galho em galho, de ministério em ministério, falar que conhece a Bíblia, mas não obedece. Não obedece à liderança da igreja. Não para em igreja nenhuma. Tem alguma coisa errada, meu irmão, na sua vida. Irmã, tem alguma coisa errada na sua vida. Toda igreja para você não vale nada. Todo pastor para você não vale nada. Meu irmão, enquanto você ficar apontando para os defeitos do seu pastor, você esqueceu que você está cheio de defeito e você não se enxergou. Que primeiro nós temos que enxergar os nossos defeitos para depois pensar em enxergar defeito dos outros. E mesmo que a gente enxergue defeito nos outros, não estamos autorizados a falar dos defeitos de ninguém. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Você não está servindo a homem. Não foi o homem que morreu na cruz por você. O que é que você está fazendo com tanto conhecimento, com tanta oração? Diz que tem dons espirituais, você homem, você mulher. O que adianta tudo isso? Se você não é firme, você não é constante na obra de Deus, qualquer vento te leva para longe, qualquer luta te afasta, todo mundo na igreja é culpado da sua queda, só você que não assume a sua queda, tem alguma coisa errada na sua vida. Mas olha, Deus te dá uma chance. Ele te dá uma oportunidade nesta noite. Este programa aqui tem um compromisso de falar o que a Bíblia diz, não é daquilo que eu acho.
Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz. Eu não repito mensagens. Sempre eu digo isso. Hoje cedo eu preguei uma coisa, agora eu estou pregando outra. Amanhã, se Deus quiser, vai ser uma nova mensagem. Aqui a gente fala o que Deus manda para o momento. E Deus está dizendo para alguém, diante desse Brasil continental, Deus pode, quem sabe, estar falando apenas com uma pessoa, ou quem sabe dezenas, ou quem sabe centenas. Esta frase profética que Deus disse para Josué, Deus está falando com alguém agora. Levanta-te, pois, agora. Não fique planejando para levantar amanhã, depois da manhã, tomar uma atitude no mês de maio, que isso não vai resolver. Deus está falando que tem que ser agora, para você orar comigo. Deus está dizendo que é para você colocar sua fé em prática comigo agora. Deus está falando aqui agora, para você dobrar o teu joelho e pedir perdão ao Senhor agora. Aproveite esta oportunidade, meu irmão, minha irmã. Deus está te dizendo que hoje é noite de restauração, é noite de milagres, é noite de bênçãos, é noite de renovação na sua vida, é noite de poder, é noite de Deus derrubar as muralhas da sua vida, é noite de Deus abrir o mar vermelho espiritualmente falando para você passar. Hoje é a noite da sua vitória, mas é a noite da tua obediência, da tua rendição e da tua confissão. Se tu atenderes para o que Deus está te falando agora, Ele vai te responder. Você vai ser curada, você vai ser curado, renovado. Você vai viver uma nova vida, uma nova experiência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele agora, o mais Ele tudo fará. Ok, irmã Lubina, vamos transmitir sim. Gente, eu quero orar com vocês, estamos chegando no finalzinho deste programa. Aleluia. Eu tenho aqui uma frase que eu quero deixar para todo o Brasil e fora dele. Olha o que eu estou escrevendo aqui. Eu quero voltar para o Senhor Jesus. Agora. Olha que maravilha. Deus disse assim para Josué: levanta-te, pois, agora. E Deus fala com você também agora. Tem alguém aqui neste momento que quer fazer um concerto com Jesus nesta programação? Alguém que está disposta a se tornar um vaso nas mãos do Senhor, um obreiro aprovado, uma mulher, um homem de Deus que estava parado. Eu quero orar com você, meu amigo. Olha o que Deus fez na vida de Josué. Deus pode e tem poder para fazer isso na sua vida agora. Mas você tem que largar tudo que não presta. Você precisa fazer uma confissão de pecados agora. Você está aí sentado neste sofá, pensativo nesta quarentena. Você está sentado de frente ao seu computador neste quartinho, perto dessa máquina de costura. Você está nessa varanda, neste apartamento, nesta casa baixa, nesta comunidade, nesta chácara, fazenda interior, na cidade grande, pequena. Você está sozinho em casa ou com toda a sua família reunido, mas o seu coração tem estado duro para o Senhor nesses últimos dias. Eu quero orar com você. Não é por acaso que você está me vendo e me ouvindo e assistiu toda essa mensagem. Aonde está a primeira pessoa que quer fazer um concerto com Jesus aqui agora? Eu quero conceder 2 minutinhos, amigos, para nós orarmos. Este programa é o único programa do Facebook que faz apelo diariamente para as pessoas aceitarem a Cristo. Nós não estamos numa igreja. A minha casa é uma igreja. A sua casa é outra igreja. Deus está falando com você aí dentro da sua casa, neste comércio,
nesta praça, aonde você estiver, na beira-mar, na beira-rio, na rodoviária agora, prestes a viajar, no aeroporto, de carro, de caminhoneta, carreta, caminhão. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. É tempo de você voltar para Jesus agora. Aonde está a primeira vida para Jesus, que quer tomar uma decisão? Escreva comigo assim: eu quero. Glória a Deus. Só basta dizer essa frase: eu quero Jesus. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir de agora. Nesse dia 20 de abril de 2020. Aonde está a primeira do Senhor Jesus? Aleluia. Esses 2 minutos já estão correndo. Você aí do Rio de Janeiro, de Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Você que está no norte, no nordeste, fora do Brasil, qualquer lugar. Existem pessoas amadas e queridas por Deus. Aonde está uma pobre alma que quer aproveitar essa oportunidade, que poderá ser a última? Deus está te falando que é agora, tem que ser agora. Deus disse para Josué: levanta-te, pois, agora. Deus tem pressa. Há uma vida para Jesus? Aleluia. O Senhor está te chamando para você voltar para Ele. Enquanto alguém vai decidindo, eu quero agradecer a presença de todos os ilustres irmãos. Se esta mensagem, meus amigos, tocou no vosso coração, se Deus falou contigo, minha irmã, de uma maneira gloriosa, se Deus falou com você, meu amigo, membro da igreja, obreiros, católicos, crentes ou não, compartilhe agora esta programação nos seus grupos. Mande esse programa para muitos grupos. Vamos ajudar alguém a ser feliz. Glória a Deus. E o Senhor quer te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Marcelo Soares diz o seguinte: eu quero Jesus em minha vida hoje e sempre. Maravilha, né, irmão Marcelo? Quem está fazendo o caminho do Senhor, alguém que está desviado, que quer fazer um pacto, uma aliança com Jesus, o Senhor está te chamando para uma vida de mudança. Se tem, vamos aproveitar essa oportunidade e receber esta oração para confirmar a tua decisão. O Senhor está te chamando, meu amigo. Se não tem, nós vamos terminar o nosso programa com oração. Quero agradecer a participação aí do irmão Marcelo Soares, que está nos ajudando na interação, na interatividade, na divulgação do nosso programa pelo sistema YouTube, através da rede SAT de comunicação. Deus abençoe vocês que estão em outras mídias participando conosco desta programação. Aos amigos de outros grupos e páginas, a todos os internautas, nosso carinho, nosso apreço. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. São 23 horas, 20 minutos. Querido e soberano Deus, Pai eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Pai, pela maneira como tu falastes aqui hoje, através desta mensagem linda e maravilhosa sobre o comportamento, a conduta de Josué. Dá-nos o espírito da humildade, da simplicidade, da obediência de Josué para nossas vidas. Abençoe nossos obreiros, abençoa as nossas igrejas, e abençoar o nosso Brasil, nosso presidente, todas as autoridades na área da saúde, aqueles que estão doentes, infectados, contaminados, desenganados, que o Senhor possa enviar a paz, a cura e o livramento. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai Santo, nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico essas bênçãos, não só hoje, desde agora, para todos sempre. Todo o povo de Deus bem forte, diga comigo assim: amém, Jesus, amém, Jesus.
Meus amigos, Deus os abençoe rica e poderosamente. Uma boa noite de descanso, um grande abraço e um ótimo feriado para todos vocês em todo o Brasil. A paz do Senhor Jesus, até amanhã. Fique com Deus. Amém.